Querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Livro de Lucas, capítulo 15. Uma história bem conhecida. Quem já ouviu a história do filho pródigo? Já, né? Exatamente, é dentro dessa história. Vai falar de um homem que tinha dois filhos rebeldes. Um vai e um fica. Eu quero falar do que ficou, amém? Aleluias. Se você encontrou, fique de pé mais uma vez. Lucas 16, 25. Acompanhe na sua versão, amém? Lucas, está logo depois de Gênesis. Achou, irmão? Lucas, Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido, feche seus olhos. Senhor, nós precisamos de Ti hoje e sempre. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala comigo nesta noite. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Nós precisamos de ti, precisamos do teu conselho, da tua ajuda. Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades. Tu conheces, Senhor, aquilo que nós precisamos. Então, Pai, usa-me nesta noite pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar em nome de Jesus. É uma história bem conhecida, todos nós sabemos, né, desse pai, como é que Jesus ele chega a contar essa história, essa parábola. O versículo 1 do capítulo 15 de Lucas, Jesus ele está aí ensinando, está aí curando, e de repente os fariseus, saduceus e escribas começaram a malhar Jesus. Era isso que eles sabiam fazer. Eles encontravam erro em Jesus em tudo, e chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. Jesus sempre estava cercado de pessoas necessitadas para ouvir a palavra do Senhor. E de repente, pula aí o versículo 2. Aí chega quem? Os fariseus, também os escribas, e ali começaram o quê? A razoar, a murmurar, a falar mal bem baixinho de Jesus. Viu? Isso lá é filho de Deus. Se ele fosse filho de Deus, ele não ia receber esses pecadores, essas prostitutas, esses ladrões que vêm até ele. Isso lá é Salvador. Começaram a murmurar. E Jesus começa a contar a parábola, Jesus começa a contar a história de amor, de perdão. Jesus começa a apresentar Deus de uma maneira para que aquele povo pudesse entender, não simplesmente no ouvido, mas na alma.
É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós possamos compreender as coisas de Deus, não da maneira externa. Externamente é muito fácil. Olha eu aí, ó, uma fantasia de pastor. Mas também pode ser um traje de pastor. Também pode ser uma roupa de pastor. Mas quem sabe é apenas uma fantasia. É assim que o ser humano é externamente. A nossa mudança, querido, tem que começar por dentro de nós. Deus tem que nos mudar de dentro para fora. É desse jeito que nós entendemos, é desse jeito que nós precisamos algo de Deus. E era exatamente a maneira que Jesus usava as parábolas para mudar os homens de dentro para fora. Porque por fora era um bando de hipócritas, era um bando de enganadores, aqueles homens, aqueles líderes, aquelas pessoas responsáveis por alimentar as ovelhas do Senhor. E nessa passagem aqui que Jesus vai usar, aqui no capítulo 15, que vai falar da parábola do filho pródigo, primeiro conta-se a parábola do filho que pega tudo, né? Quantos pródigos tem aqui na igreja? Levante a mão. Olha, só tem um. Às vezes eu sou. O que é um pródigo, irmão? O que é uma pessoa pródiga? Vou dizer para você, é um gastador, é um viciado em gastar. Isso é pródigo. Ele gasta sem controle. Ele gasta sem querer saber as consequências. Nesse caso aqui, esse filho pródigo, ele gasta com prostitutas, ele vai gastar com bebida. Se fosse no dia de hoje, um filho pródigo no dia de hoje, ele vai para motel, ele usa as prostitutas, ele vai beber todo tipo de bebida, cerveja, uísque, cachaça, seja lá o que for, ele vai pagar para um, vai pagar para outro. Isso é um filho pródigo, foi isso que esse garoto fez. E além do mais, a Bíblia diz que ele foi embora, mas ele não foi embora para o outro bairro, ele foi embora para bem longe. O filho pródigo de hoje, ele é assim, ele não quer estar mais na convivência do pai, ele não quer estar mais perto do pai, ele não mais suporta estar perto de ninguém, ele quer ir para bem longe. Quanto mais longe, é melhor. Que longe, ele acha que ninguém o conhece, só Deus. Ele acha que ninguém está vendo, só Deus. As suas ações ninguém percebe, só Deus. Mas nós vamos ver que além desse filho mau, tem o outro filho mau, que também está na casa do pai. Irmãos, e esse filho mau, que é diferente do outro filho mau, porque tem gente assim, né? Se nós formos olhar para a igreja, tem gente que é mau e vai embora, não quer nem saber do pai, não quer mais servir o pai, não quer mais trabalhar para o pai, só quer usufruir aquilo que já ganhou do pai e vai embora. Mas tem aquele filho mau que fica dentro da casa do pai, aparentemente está servindo o pai, mas o coração completamente cheio de amargura. Isso chama-se o quê? Aliança paterna quebrada. Então, na leitura que nós estamos vendo aqui, esse filho, irmãos, ele não quer nem saber quais são os planos do pai. A Bíblia diz que esse homem ele era um fazendeiro e era rico, e não pouco rico, era muito rico. Ele tinha empregados. Evidentemente que esse jovem aqui, o mais velho, ele também trabalhava. Toda a família de um grande fazendeiro, todo mundo trabalha, mas o trabalho pesado fica para os empregados. Ele sabia do trabalho, ele sabia da conversa, e naquele dia ele tinha ido para o campo. E o que aconteceu, irmão? O filho mais jovem, que foi, gastou tudo. Depois de acabar o dinheiro com, quem sabe, vamos dizer, drogas, bebidas, mulheres, farra, orgias. Mas teve um momento que ele reconheceu isso. E ele se arrepende. Ele diz: eu vou voltar para a casa do pai. É tão lindo, irmãos,
quando a gente vê um pródigo voltando, aquele que gastou tudo que o pai deu para ele. Ele gastou a libertação, ele gastou os dons, ele gastou a liberdade que tinha do pai, ele gastou o conceito que ele tinha do pai e foi embora para o mundão. Mas já ele reconhece, passa a necessidade, porque tudo vai acabar, irmãos. Nesse mundo tudo passa, a palavra não passa, passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. E passou tudo, passou o dinheiro, passou a bebida, passou as mulheres, passou as noitadas, as bebedeiras dele, as amizades, tudo passou. E ele reconheceu que passou. Ele reconheceu que ele não tinha nada. Ali no mundo, realmente o mundo não tem nada para nós e nós não temos nada no mundo, irmãos. Tudo que nós temos está na casa do Pai. Tudo que nós precisamos está na casa do Pai. Tudo que nós queremos está na casa do Pai. E é isso que esse jovem reconhece, porque ele conhecia o Pai que ele tinha. Aquele jovem, ele estava tão longe e conhecia o pai que ele tinha. E esse aqui, mais velho, estava tão perto, mas não conhecia o pai que ele tinha. E a Bíblia diz que o jovem volta, reconhecendo e diz: olha, eu quero ser qualquer empregado, eu quero fazer qualquer coisa a partir de hoje, porque eu sei que eu não tenho mais direito a nada, eu gastei tudo, eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. Ei, irmãos, o Pai sempre tem algo bom para você, amém? Às vezes o crente, ele pode imaginar: meu Deus, eu errei, eu pequei, eu fui-me embora, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, calma aí, o Pai sabe o que você fez, mas Ele também reconhece quando nós reconhecemos as nossas falhas. Ele sabe quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas fraquezas, e quando nós voltamos humildes. Humilde é reconhecendo que nós não somos nada diante dele, que ele é tudo. Quem sabe ele nos dá qualquer atividade na sua casa, porque para ele qualquer atividade era mais importante do que a vida que ele levou do lado de fora, que ele havia perdido tudo. E ele volta, e o pai faz uma festa maravilhosa. E a Bíblia diz que esse filho mais velho, ele estava onde? No campo, né? E o seu filho mais velho estava no campo. Enquanto os empregados da fazenda estavam preparando uma festa, pela chegada do irmão, que havia se perdido, havia se largado, o irmão mais velho no campo. E quando ele volta, ele estava completamente desconhecendo o que estava acontecendo na casa dele. Ele não sabia o que estava acontecendo na casa do pai. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Na casa do pai, nem sabemos o que passa na casa do pai. Nem reconhecemos o que acontece na casa do pai. E tem o que hoje na igreja mesmo? Essa semana é jejum e oração? Meu Deus, eu nem sabia. Mas não sai da casa do pai. Só não sabe o que está acontecendo na casa do pai. Só não sabe o que o pai está planejando. Só não sabe o que o pai está executando ali naquele lugar. Quantas vezes nós estamos assim, irmão? Talvez a igreja ela tenha mais o filho velho do que o filho pródigo. O que deve ter tantas pessoas dentro da casa do pai sem saber o que está passando, sem saber o que está acontecendo, sem reconhecer o que Deus está agindo, qual o movimento do Senhor na sua casa, irmãos. A falta de comunhão com o Pai mostra claramente a quebra de aliança paterna. Quantos filhos estão assim? Já não tem mais a comunhão com o Pai. Quantos filhos vivem assim? Não sabe o que o Pai está programando, preparando, festejando. Esse filho, ele demonstra isso. Uma falta de comunhão, uma quebra de aliança paterna.
E ele chega e pergunta para os serventes: o que está acontecendo aí? E falaram para ele, né? Olha, o teu irmão, que havia desaparecido, voltou. Ele estava perdido, foi achado. Ele morreu, ressuscitou, ele está de volta. Queridos, a gente vê uma pessoa, um jovem, completamente desinteressado pelas coisas do pai. Um jovem completamente desinteressado pelaquilo que estava acontecendo. Ele teve que perguntar, ele era dono daquilo. Porque quem é filho do pai é dono, irmão, de tudo. Quem é filho do pai tem tudo. Quem é filho do pai não precisa pedir informação, tem que saber, irmãos. O filho do pai reconhece quem é o pai e reconhece tudo que o pai tem, porque tudo que o pai tem também pertence a ele. Mas mostra aqui o quê? Uma falta de interesse. Será que existe filhos assim hoje em dia, irmãos? Existe. Uma falta de interesse muito, muito grande. E chamou um dos seus criados e perguntou-lhe, versículo 26, o que está acontecendo aí? Está acontecendo uma festa. Versículo 27. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28. Olha aí, estava sempre com o pai. Mas o coração era diferente da sua postura externa. Se nós não permitirmos que Deus nos mude por dentro, por fora será apenas enganação. Um jovem que estava sempre na casa do pai, mas não tinha comunhão, não tinha amor. Era um jovem que estava ali com o coração cheio de amargura, vivendo, ninguém sabe por que ele estava vivendo ainda ali. Ele obedecia, mas não obedecia com amor. Ele fazia, mas não fazia como se fosse dele. Quando nós trabalhamos na casa do Pai, querido, tudo isso aqui é nosso, porque tudo isso aqui pertence ao Pai. Tudo que o Pai tem é nosso. Amém, querido? Se Jesus nos conquistou por causa da sua morte na cruz, então nós passamos a ser filhos de Deus. E como filho de Deus, nós somos co-herdeiro com Cristo, não só da graça, mas de todos os benefícios do Senhor que Ele tem para nós. Certa vez Pedro perguntou para o Senhor, disse: Senhor, e nós? E nós, que largamos tudo por causa de Ti, o que nós vamos ganhar? Jesus disse: olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui nessa terra e no porvir a vida eterna. Quer melhor coisa do que essa, irmãos? O que você tem deixado para o Senhor, o Senhor diz na sua palavra, tu vai ter 100 vezes mais. Tu tem dado o teu tempo para o Senhor, o teu trabalho, a tua sabedoria, a tua força, o teu fôlego, o que você sabe fazer, você está fazendo para servir o Senhor? Hoje é quarta-feira, ufa, estou cansado, cheguei do trabalho, cheguei de tal lugar, meu dia hoje foi terrível, foi muita louça, foi muita comida para fazer, o negócio na empresa estava assim, hoje foram muitas vendas, hoje foram muitos atendimentos. A pessoa pede para Deus prosperar, e Deus começa a prosperar, e depois a pessoa está reclamando, ufa, já não aguento mais. Nós temos que ter o nosso coração pronto. Aquele jovem não tinha um coração pronto. Ele poderia cantar, ele poderia salmodiar, ele tinha que se alegrar, irmãos. São poucas pessoas que se alegram conosco quando nós somos abençoados pelo Senhor. Chorar é muito fácil. O irmão está passando uma necessidade, vamos lá orar pelo irmão, até choramos. Mas quando o irmão recebe a bênção, a gente fica, todo aborrecidinho, porque a nossa ainda não chegou. Orei tanto por ele e por mim, a dele chegou e a minha ainda não. Mas ele se indignou e não queria entrar, irmãos. Que pessoa terrível. Havia festa
na casa dele, havia festa na casa do pai dele, havia festa na propriedade dele, mas ele não queria entrar, porque havia alegria. O coração daquele jovem não tinha alegria, era só ressentimento. Nós temos que nos alegrar sim com a festa dos outros, irmãos. Você se alegra com a minha vitória, eu me alegro com a tua vitória. Tu participa das minhas festas, eu participo das tuas festas, e nós nos alegramos no Senhor, porque nós somos irmãos. Esse jovem, ele vivia uma vida tão mascarada, tão hipócrita. Quando ele chega com o pai e diz: o teu filho, o pai disse: o teu irmão. Porque esse teu filho, aí o pai traz a memória desse: esse teu irmão não é só meu filho, ele é teu irmão também. Quando eu olho para vocês, irmãos, eu tenho que reconhecer isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós somos filhos do Pai. Amém, querido? E a casa do Pai é lugar de alegria, a casa do Pai é lugar de festa, a casa do Pai é lugar de comunhão. Nós temos que buscar os nossos irmãos que estão vivendo como esse jovem, na prostituição, na droga, no crime, na bebedice, está distante. Aquele jovem, ele voltou como? Cheiroso, perfumado, limpo, com roupa nova, foi assim? Não, não foi assim. Ele voltou fedorento, fedendo a porco, mas o pai se alegrou, o pai o abraçou, o pai o beijou e deu roupas novas para o filho. Amém, querido? Esse é o nosso Pai. O dia que você se sujar, o dia que você estiver fedorento, o dia que as suas roupas rasgarem, que o seu sapato fica velho, reconheça e volte para o Pai, que o Pai vai estar de braços abertos. Nós não podemos tomar atitude desse irmão aqui sem amor, sem compaixão, cheio de ressentimento. O pai havia feito uma festa. O que é que ele vai provar com isso? Descontentamento com aquilo que o pai faz. Já viu irmãos assim? Está ali 3 irmãos, 4 irmãos, esperando um chamado do pai, aí o pai chama um, aí tem alguém que fica com raiva: olha aí, eu estou aqui, ó. Aí o pai chamou ele e não me chamou. Eu cheguei aqui primeiro do que ele, irmãos. Eu estou aqui, olha, há muitos anos, e o pai não me vê. Ei, ele te vê sim. E o Senhor disse que nós somos igual a Samuel. Deus disse: Samuel, você olha aquilo que está por fora, mas eu olho aquilo que está por dentro. Como é que está a minha vida por dentro? Como é que Deus está me vendo por dentro? Será que eu estou com um traje pastoral ou estou com uma fantasia pastoral? Será que você está com um traje de irmão ou uma fantasia de irmão? Como Deus está te vendo, querido? Nós precisamos chamar o Pai. Pai, olha para mim. Como é que tu me vê? Como é que eu estou? Estou limpo? Estou cheiroso? Estou perfumado? Perfume rosa de Saron? Como é que nós estamos diante do Senhor, querido? Aquele filho, passa aí. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Já pensou você estar na casa do pai e não conhecer o coração do pai? Eu estou aqui trabalhando há tanto tempo, sem nunca transgredir os teus conselhos, os teus ensinamentos, e nunca me deste sequer um cordeirinho, um cabritinho, um bezerrinho, para que eu me alegre com os meus amigos. Queridos, tudo que o pai tem, de quem é? É nosso. Nós temos o direito
de nos alegrar na presença do Pai. Esse jovem sair e falasse assim: pai, eu quero 10 cabritos, 10 novilhos, 10 cordeiros, que eu quero fazer uma festa com os meus amigos. Eu pergunto para vocês, o pai ia negar? Sim ou não? Não, querida. Porque ele, estando na casa do pai, ele nem sabia os direitos que ele tinha. Ele não reconhecia o coração do pai. Ele não tinha intimidade com o pai. Oh, queridos, quanto tempo nós estamos na casa do pai? Será que nós temos essa intimidade com o pai? Será que você conversa com o pai como teu pai? Ou você conversa com o teu pai como se fosse simplesmente apenas um Deus que mora no Altíssimo? Nós não somos o povo judeu, irmãos. Nós somos a igreja. No livro de Êxodo, capítulo 3, Deus diz para Moisés: traz o povo para esse monte. Eles vão me adorar e eu vou descer, eu vou conversar com eles pessoalmente. No capítulo 19 de Êxodo, quando Moisés chega com o povo, consagra o povo, santifica o povo, diz: olha, aguarde aqui, que eu vou dizer para Deus que vocês chegaram. Moisés sobe. De repente, no Monte Horebe, no Monte Sinai, desce fogo, trovão, relâmpago, trombetas, o monte treme. Era Deus descendo para falar com os filhos. Era Deus descendo para estreitar o relacionamento com os filhos. Mas sabe o que aconteceu? O povo de Israel, saiu correndo e todo mundo entrou nas suas barracas. E chama Moisés: Moisés, vem cá, vem cá, vem cá. Fala tu conosco que nós ouviremos. Porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. A vontade do Pai não é que haja um intermediário aqui nessa terra. A vontade do Pai é que já tem livre acesso para o Filho a Ele. Amém, querido? Nós podemos falar com o Pai toda hora. Nós precisamos ter intimidade com o Pai, relacionamento com o Pai, saber o que nós podemos pegar daquilo que é dele, daquilo que é nosso, que Ele está no comando, mas é nosso, irmãos. E aqui, o pai vai abrir os olhos dele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi os teus mandamentos, nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Seguinte: vindo, porém, este teu filho, já não é meu irmão não, aborrecido, com raiva. Ele estava há mais tempo, ele nasceu primeiro, ele chegou primeiro. Ele não se alegrou com a alegria do seu irmão. Ele não se alegrou que o pai estava abençoando aquele filho. Para ele, já tinha acabado a parte do filho mais novo. Ei, querido, o que Deus tem para você nunca acaba. Amém? Nunca acaba. Ai, pastor, eu perdi um dom. Tu não perdeu, está com Deus. Pede para o Pai que Ele vai te devolver. Já não peça mais um, peça 2, peça 3, peça mais, peça os dons excelentes para o Pai que Ele vai te dar. Mas esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda, a tua riqueza com as prostitutas, mataste um bezerro cevado. Um bezerro aí de 6 meses, 1 ano, gordinho, carne macia desse bezerro, tu matou para esse teu filho. Não era, irmão? Adiante. E disse-lhe o pai: ei, filho, ei, filha, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, tudo que é do Pai é teu.
Tudo que pertence ao Pai, pertence a você. Conheça o que o Pai tem através da palavra e saiba o que te pertence. O salmista diz que toda a terra e toda a sua plenitude pertence ao Pai, pertence a você. Pertence a você. Tudo que Deus colocou nessa terra é para você usufruir. Quando você estiver em qualquer lugar desse planeta, você olha para o céu e diz: Senhor, muito obrigado por tal coisa. Muito obrigado, Senhor, pelo campo, pela praia, pela fazenda, pelo sítio, pela casa, pelo apartamento, por bens materiais, por bens espirituais. Obrigado, Senhor. Tudo pertence ao Pai, querido. Nós usufruímos nessa terra, quem sabe até 120 anos de vida nós podemos usufruir. Depois nós vamos voltar para casa, nossa casa não é aqui, mas enquanto estamos aqui, vamos usufruir das bênçãos do Pai. Ele preparou para você, Ele guardou para você, Ele reservou para você. O que é dele é teu, meu irmão, é teu, minha irmã, pertence a você. Deus, Ele fez para você. Você imagina que aonde você está, o que você tem, foi Deus que preparou para você? Você já agradeceu? Senhor, muito obrigado por tal coisa. Tem um texto da palavra que eu gosto muito, com relação a bens materiais. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais, eu vou só mudar ali, qualquer outra coisa. Se você come, ou se você bebe, ou se você fizer o quê? Tudo. Mas esse tudo tem um final importante. Fazei tudo para a glória de Deus. Amém, querido? Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você faz, glorifique o nome do Pai, glorifique o nome do Senhor. Não quebre essa aliança paterna com o Pai, porque tudo que é dele é teu. Não seja ressentido, não seja malcriado. Te alegre com aqueles que vêm na presença do Pai. Não importa se aquele que está voltando foi exatamente aquele que te maltratou. Porque às vezes tem irmão que a gente fala: meu Deus, eu amo esse irmão, mas que ele fique lá na Ásia te servindo e eu aqui no Brasil te servindo. E quando esse irmão aparece, e aí? E a comunhão? E a presença do Pai unindo os filhos? E agora, irmãos? Versículo 29 da leitura principal. Não, já é o final, para terminar. O tempo já foi, falta 1 minuto. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Você imagina um filho de Deus entrando pelas portas da casa do Senhor, vivendo de novo espiritualmente, porque estava morto e tinha se perdido e foi achado. A falta de intimidade do Pai, com o Pai, pode fechar os nossos corações para os grandes benefícios do Senhor nas nossas vidas. Que nessa noite nós não sejamos nem o filho pródigo, nem o filho mais velho, mas que nós sejamos filhos convertidos a Deus. Que nós sejamos filhos que tenham o coração do Pai para receber outros irmãos que virão doentes, fracos, que estavam mortos, estavam perdidos, estavam enfermos
e vieram na presença do Pai. E nós estamos aqui, querido, para nos alegrar com todos eles. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.